Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro nosso para falar de doutrina espírita, de vida de Jesus. Como sempre, iniciamos, como todos os trabalhos do Luz e Harmonia, com a prece e com a leitura do Evangelho. Mestre Jesus e todos aqueles que em seu nome agem, que possam estar conosco nessa noite. Nessa noite que vamos conversar sobre um tema do qual temos tão pouca noção e consciência, que é falar de Deus. Que todos os coordenadores desse trabalho se façam presentes e perceptíveis às nossas sensações. E que assim possamos juntos conduzir esse trabalho em clima de paz, de união e de aprendizado. Que haja paz entre nós. Gente, para quem gosta de acompanhar aí, o Evangelho de hoje, como a gente já publicou, é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, itens 6 a 10, causas anteriores das aflições. Vou fazer a leitura. Mas se há males, dos quais o homem é a causa primeira nessa vida, há outros para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho, e que parecem feri-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Os que nascem em semelhantes condições, com certeza nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam ter evitado, pois impossibilitados de mudar por si mesmos, e que os põe à mercê da misericórdia pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e só conhecem da vida o sofrimento? Problemas que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte é irrevogavelmente fixada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para aqui suportarem tantas misérias e merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam fazer nem o bem nem o mal? No entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre precedendo o efeito, se ela não é da vida atual, deve ser anterior a essa vida, isto é, pertencente a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nessa vida, fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, enquanto o que sofre está espiando o seu passado. A desgraça que à primeira vista parece merecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode dizer: perdoai, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores muitas vezes são, como das faltas atuais,
a consequência natural da falta cometida. Isto é, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser ao seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez um mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra enquanto mundo expiatório, as anomalias expostas na Terra pela distribuição de felicidade e infelicidade entre bons e maus. Essa anomalia aparente não existe senão quando se toma por ponto de vista apenas a vida presente. Mas elevando-se o pensamento até abranger uma série de existências, vê-se-á que cada um recebe o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, no qual só é mantido por suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar-se que, se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não aconteceria, e que depende dele não retornar a esse mundo, trabalhando para o seu aprimoramento. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Mas são livremente escolhidas as provas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal ocorre aquele que, tendo cumprido mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Portanto, essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem o direito de reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. No entanto, não se deve crer que todo o sofrimento suportado aqui seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas ainda querendo avançar, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual, se sair vitorioso, será tanto melhor recompensado, quanto maior, mais penosa tiver sido a sua luta. Tais são, mais especificamente, as pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, sentimentos nobres inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência precedente e que superam com resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportá-las sem reclamar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca murmúrios pode ser uma expiação, mas é um indício de que foi escolhida antes voluntariamente que por imposição, e a prova de uma forte resolução, o que constitui um sinal de progresso. Caminhando para o encerramento, os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Qualquer mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes, assim como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade fica interditada até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco das suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando são bem suportadas, como expiações. Apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura a doença. E quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Portanto, aquele que muito sofre deve pensar que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser logo curado. Depende dele, por sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder os seus resultados devido a reclamações,
o que provocaria a necessidade de recomeçar. Bom, gente, como vocês sabem, toda palestra no Luz e Harmonia, ela tem a indicação da espiritualidade de qual é o Evangelho, e ela tem uma abordagem que a espiritualidade nos passa, que nós devemos seguir para o interesse de aprendizado de nós todos. A abordagem sugerida para hoje é Deus não erra. Então, além da gente dar um contorno nesse Evangelho, a gente vai trabalhar sobre o fato de Deus não errar. E como essa concepção de Deus não errar é importante para a gente lidar com essas aflições que todos nós estamos vivendo. O Evangelho é bem-aventurados os aflitos. De uma forma simples, o que mostra esse Evangelho? Se Deus não erra, porque é Deus, vamos partir desse pressuposto, toda aflição tem um motivo, não é? Deus, sendo todo bondade, não ia deixar que a gente passasse por algum tipo de aflição simplesmente por passar, porque aí ele seria sádico. Ele não seria bondoso, não seria misericordioso, não seria perfeito como é Deus. Então, se há motivo para toda aflição, ou o motivo é dessa existência, a partir do nosso comportamento nessa existência, ou então é um motivo que veio do comportamento em outra experiência encarnatória, em uma encarnação anterior. Não importa muito os detalhes, porque quando a gente fala de causas anteriores das aflições, muitas pessoas ficam preocupadas em saber, meu Deus, o que é que eu fiz? E as pessoas muitas vezes brincam no dia a dia e dizem, olha, eu joguei pedra na cruz para viver o que eu estou vivendo. Não importa muito, ainda que a gente espírita acredite em reencarnação sucessiva, em vidas anteriores e vidas futuras, nos preocupar com o que nós fizemos. Porque se isso fosse útil, nós saberíamos. Pode ter certeza que se fosse útil, a nosso aprendizado Deus permitiria, como permite às vezes em casos extraordinários. Mas, via de regra, isso só pesaria mais nas nossas costas. O importante não é o que passou, o importante é o que a gente vai fazer hoje, vivendo a prova do hoje, para poder sair dessa prova vitorioso. Outra coisa que eu gostaria de começar sobre o Evangelho é quebrar o mito do estou pagando nessa vida os erros que eu cometi na vida passada. Isso é um mito. Sabia por que é um mito? Porque Herbson, uma vez, nosso irmão Herbson, falou uma coisa muito interessante baseada na doutrina, que ele disse, nossa dívida é impagável. Acompanhe meu raciocínio de como isso é uma verdade. Nós tivemos várias encarnações anteriores a essa, correto? O mundo está sempre em progresso. Nossa civilização está sempre em progresso. Apesar dos problemas que nós temos hoje, imagine que há menos de 300 anos, no Brasil era comum escravidão. Nós tivemos guerras no século passado, 2 grandes guerras no século passado. E no século anterior, apenas no século anterior, no século XVIII, nós tivemos uma infinidade de conflitos pelo mundo. Então, nós vivendo no século XVIII, no século XIX e também no século XX, nós provavelmente vivemos em sociedades piores do que a nossa agora, não é verdade? Então, a chance da gente ter feito bobagem é muito grande. Concordam? Então, imagine se nós estivéssemos nessa vida pagando a besteira que nós fizemos em várias encarnações passadas, daria para pagar? Não. Concordo com o que Herbson fala. Nossa dívida é impagável. Mas a gente está impune na lei de causa e efeito? Não. Existe justiça divina. Nós vamos pagar, entre aspas, ou viver experiências, como diz o Evangelho, que sejam desagradáveis, que sejam desafiadoras, para quê? Para que a gente pague essa parcela aqui. A parcela suficiente para mostrar que nós aprendemos o que nós devíamos ter aprendido. Que nós aprendemos que não devemos adotar os comportamentos do passado. Isso é justiça, mas também é bondade e misericórdia divina, que é o tema dessa noite. Então, o tema é Deus não erra. Como é que eu posso ter certeza que Deus não erra? A gente vai utilizar de 2 recursos, né, do Livro dos Espíritos para falar sobre isso, que é a questão 1, que fala que é Deus, e a questão 13 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os atributos de Deus. Um desafio que a gente está se impondo hoje aqui, enquanto conjunto de trabalho, é a gente, de certa forma, trazer Kardec de uma forma descomplicada. Às vezes a gente acha Kardec complicado, às vezes muitos acham Kardec chato. Na verdade, não é. Kardec era uma pessoa extremamente voltada à prática, à experimentação e a conceitos e conteúdos que fossem aplicáveis na nossa vida.
Hoje a gente vai meio que mexer com isso para poder trazer esse conhecimento do que Kardec conversou com os Espíritos no Livro dos Espíritos para a nossa vida, para o dia a dia, para que a gente dê um pouco mais de consciência em relação a esse Deus não erra. Porque a gente tem essa ideia de Deus não erra, Deus é perfeito. Mas quando a gente é atingido pela dor, quando a gente passa pelos problemas, quando a gente passa pelo sofrimento, será que é realmente essa forma que a gente sente? Existe uma diferença entre o pensar, o raciocinar, como diz nosso companheiro Carlos Alberto, o arrazoar e o que eu sinto. A gente precisa melhorar para que esse conhecimento aqui, que me traz uma certa segurança, desça para aqui para que eu tenha paz. Porque o que nós estamos buscando aqui é paz diante das dificuldades que todos nós eventualmente estamos passando. Então, a questão 1 do Livro dos Espíritos pergunta: que é Deus? Não pergunta o que é Deus, porque Deus não é coisa, nem pergunta quem é Deus, porque Deus não é pessoa, nem pergunta como é Deus, porque não importa a forma. Pergunta Kardec, na sua sabedoria, pergunta: que é Deus? E a resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Explica muita coisa? Não. A gente tem uma dificuldade de querer entender Deus. Tem uma dificuldade de querer entender Deus. Uma necessidade de entender. A gente tem um sentimento inato de que existe algo superior a nós. Essa vida, essa organicidade, essa organização do mundo, a natureza, isso não pode ser fruto do acaso. A gente tem isso no nosso coração. Mas a gente quer entender Deus. O difícil é o seguinte: vocês estão vendo esse copo aqui de água que eu vou beber? Imagine colocar um oceano dentro desse copo. Dá? Dá para eu colocar o oceano dentro desse copo aqui? Não dá, né? Há uma impossibilidade. Essa é a nossa questão. Muitas vezes a gente quer compreender Deus que está além da nossa compreensão, que ainda está limitada. E isso meio que nos frustra. Nos impede de conviver com a ideia de Deus, porque a gente não tem todas as respostas que a gente gostaria em relação a Deus. A gente está evoluindo. A gente vai ver aqui nos atributos que a gente está evoluindo nessa compreensão, mas que não dá ainda para alcançar a plenitude. Então tem pessoas que às vezes se perdem nesse processo de não entender Deus e deixa de entender inclusive a si mesmo. E aí eu gostaria de perguntar: vocês já entendem a vocês mesmos na sua integralidade? Porque eu não entendo totalmente. Às vezes eu tenho atitudes, eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos que naquele momento eu não entendo e que eu preciso me trabalhar no autoconhecimento para entender. Imagine se eu, que convivo comigo mesmo o tempo todo, às vezes não me entendo nas minhas atitudes. Imagine eu entender Deus na sua integralidade. Mas aí qual é a resposta que os Espíritos dão? Ficou sem resposta? Não, não ficou. Os Espíritos nos apontam que a gente tem como ter noção de Deus, uma noção que seja suficiente para a gente viver bem, para a gente avançar, através dos atributos da divindade. Esses atributos estão na questão 13 do Livro dos Espíritos. Quais são eles? Deus é eterno. Então Deus não veio antes ou depois, não veio nada antes de Deus. Deus, e aí a gente coloca Deus aqui e começa a explicar: Deus não é pessoa. Deus não é um ser. Deus é uma energia, um conceito, um sentimento, é o amor, é a energia que vibra no universo e que perpassa tudo. Deus é imutável. Isso aqui é muito importante. Deus é imutável. Porque às vezes a gente acredita que se o nosso entendimento de Deus muda, Deus muda. Se a gente muda, Deus muda. Não, Deus continua o mesmo. É a gente que tem que fazer nossa transformação no sentido dessa compreensão e de viver de acordo com suas leis. Deus é imaterial. Imaterial, não é pessoa, não tem corpo. Não precisa de nada material. Não existe nada que você possa dar a Deus. Nem comida, nem presente, nem dinheiro. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque Deus não é pessoa e Deus não é matéria. Deus é único. Então isso é uma coisa que parece hoje a gente falar isso com tranquilidade. Deus é um só, Deus é único. Mas há poucos séculos ainda se acreditava, e em alguns lugares do planeta ainda se acredita que existam muitos deuses. Mas é um só.
Deus é todo poderoso, lógico. Porque se houvesse algum tipo de poder que pudesse se opor a Deus em pé de igualdade ou superior a Deus, Deus não seria Deus. Porque Deus é a inteligência suprema, é o que está acima de tudo. E o mais importante, que a gente sempre diz que sabe, que a gente fala da boca para fora, mas que muitas vezes não vibra em nosso coração. Deus é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Ou seja, é um sistema de leis que regem as nossas vidas, as nossas experiências, mas de acordo com o quê? Com o interesse universal, que nós possamos melhorar, que nós possamos avançar, que nós possamos progredir. Isso que eu falei, Deus é eterno, Deus imutável, Deus imaterial, Deus único, Deus todo-poderoso, Deus soberanamente justo e bom, é suficiente para que nós tenhamos a certeza de que Deus não erra? Só de ouvir isso aqui, vocês podem garantir que amanhã vocês não vão duvidar de alguma coisa, da bondade de Deus, quando acontecer algum problema na vida de vocês? Então a gente vai caminhar para entender melhor isso aqui. Jesus disse uma coisa que foi muito importante, que a gente deveria guardar com muito carinho. Jesus disse naquela passagem: construa sua casa sobre a rocha. Construa a fundação de sua casa, o alicerce de sua casa sobre a rocha. Para que venham os ventos, para que venha a chuva, para que venha e não derrube. Porque aquele que construía a sua casa sobre a areia, vem o vento, vem a chuva e derruba a casa. O que isso quer dizer? Está se falando de engenharia? Não, está se falando de vida, está se falando de fé, está se falando de entendimento, está se falando de como lidar com as adversidades. Que casa é essa? É a nossa razão, é o nosso coração, é a nossa forma de ver e de sentir. E que rocha é essa? Tem a ver com o que a gente fala no Espiritismo de fé raciocinada. Não basta simplesmente eu falar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus não erra. Mas na hora que eu passo pela prova, eu me revolto. Eu reclamo, eu lastimo, porque eu não consigo raciocinar, eu não consigo perceber onde há a bondade de Deus na minha vida, mesmo que eu esteja passando por uma dificuldade. Onde a lei divina está atuando na minha vida, ainda que na dor, para que eu seja feliz. Ainda que eu sofra hoje, para que eu seja feliz amanhã. Ainda que eu pene hoje, para eu ser uma pessoa melhor amanhã. Tudo que a gente passa é para isso. Para que eu tenha um aprendizado hoje, para que eu modifique meu comportamento e amanhã seja uma pessoa melhor e assim alcance uma felicidade relativa. Então, como é que eu vou construir essa casa em cima da rocha? Tem um tripézinho que ajuda muito. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Conhecimento. Por que conhecimento? Para o que eu falei, é a rocha onde você vai construir. Para você entender as leis e raciocinar, vendo os atributos de Deus na sua vida. Então, eu vou precisar entender das leis para quando algo me acontecer, seja de bom ou de ruim, lembrando aquilo que Chico fala, né? Tudo passa, que eu veja os atributos de Deus atuando na minha vida, mesmo que eu esteja entre as dores. Mesmo na dor, eu posso ver bondade, eu posso ver justiça, eu posso ver misericórdia divina. A fé raciocinada me dá capacidade de suportar na prática o sentimento diante da dor. Não dá para a gente ser espírita e falar coisas que sejam fora da realidade. A pessoa está passando por dor, está passando porque tem que passar. Lógico que todo mundo está passando por uma dificuldade porque é necessário. Mas essa simples frase, meus irmãos, não vai amenizar o sofrimento de quem está passando por necessidade. Quem trabalha nos atendimentos aqui, quem convive com as pessoas, com suas dificuldades materiais, com as suas dificuldades de saúde, com as dificuldades de relacionamento, com as suas dificuldades financeiras, com uma doença, com a perda de um ente querido que desencarna e existe uma ausência, ainda que momentânea, sente.
Nós estamos ainda na carne. Nós devemos viver como espíritos, mas nós não sabemos fazer isso. Se nós soubéssemos, nós não estávamos mais encarnados, não é verdade? Então a gente precisa considerar, para ter mais misericórdia com os outros e conosco, que nós estamos numa situação de aprendizagem. De aprendizagem. Então a gente precisa trabalhar no real. O real é que dói. Dói quando um nosso ente querido desencarna, dói. Dói quando a gente perde o emprego e não sabe de onde vai tirar o sustento da família. Dói. Dói quando a gente está doente. Dói. E o objetivo aqui é que a gente entenda, através do conhecimento, um pouco mais das leis. Para que assim a gente entenda por que a gente está passando por aquilo. O que a gente pode fazer para sair daquela situação, para aprender. E aprendendo, a gente se livra da prova. Para a gente deixar de... eu quero me livrar da prova. Eu vou no centro espírita para pedir aos espíritos que os espíritos me liberem da prova. Eu vou pedir à minha família, a meu cônjuge, a meu pai, a meu filho, para me livrar da prova. Mas se eu me livrar da prova sem um aprendizado, o que vai acontecer? Que a Bíblia nos ensina? O aprendizado vai ter que chegar. Então a prova vai se repetir para que você aprenda. Então o momento é, estou vivendo a prova. O que é que eu preciso aprender aqui para me livrar da prova? Estou dizendo que é para fazer apologia à prova e dizer que é bom sofrer. Não é isso. Mas o sofrimento é necessário como um caminho para um aprendizado que eu não tive de outra forma. Então aí eu preciso entender pelo conhecimento que é. Mas o conhecimento só é necessário? Não. Eu preciso do segundo item, que é autoconhecimento. Porque além de conhecer as leis, eu preciso cumprir o propósito de estar encarnado. Qual é o propósito de estar encarnado? Qual é o propósito de estar nesse planeta? Eu não vou falar nem encarnado, porque os desencarnados, inclusive os desencarnados que aqui estão assistindo a palestra, por que um desencarnado está assistindo a palestra? Porque ele tem um propósito de aprendizagem. Porque ele tem um propósito de aprender algo e melhorar. Então qual é o nosso propósito? Nosso propósito enquanto encarnado é viver enquanto encarnado, é nascer, é se alimentar, é dormir, é gozar das expressões sensoriais do corpo, reproduzir, desencarnar e assim sucessivamente? Não. Nosso objetivo enquanto espíritos é o quê? Adquirir experiências e aprendizado rumo à perfeição. Então eu preciso do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é o que permite que eu mude meus comportamentos. E mudando meus comportamentos, é assim que eu posso alcançar uma felicidade relativa. Porque é bom ou não é bom quando a gente se percebe melhor em alguma coisa? Quando a gente percebe que a gente que briga muito já briga menos? Como a gente percebe que a gente pode fazer diferente? Olha, ontem eu errei, mas hoje aquela situação vai acontecer de novo. E hoje eu vou vencer. E eu venci hoje. A gente se sente melhor. Como é bom quando alguém diz, olha, você melhorou. E quando você mesmo se percebe melhor. Isso já é um pouquinho do céu. Eu acredito que isso já seja uma fagulhinha do reino de Deus no seu coração. Então o autoconhecimento é importante. Porque enquanto eu ficar teimando, sem reconhecer em que eu sou bom e o que eu sou ruim, como é que eu avanço? Eu preciso avançar. Só que, como eu sempre digo, como diz a música de Vinícius de Moraes, ninguém pode ser feliz sozinho. E aí entra o terceiro item do tripé, que é a prática do bem. A prática do bem é essencial. Como disse Paulo também, ainda que eu conhecesse tudo, a língua dos homens, a língua dos anjos, falasse todas as línguas, sem amor eu nada seria. Só haverá amor no contato com outros espíritos, com outras pessoas. Concordam comigo? Imagine eu lá em cima de uma montanha, meditando, vibrando amor por todo o planeta. Ótimo, ótimo, muito bom. Muito bom quem ora pelo planeta, muito bom quem ora pelas pessoas. Mas eu sou testado em relação ao exercício das leis como convivendo com as pessoas. É na convivência que eu adquiro experiências que possam testar o meu conhecimento e que possam me trazer autoconhecimento. Então, ainda que eu tenha muito conhecimento, leia muito, veja muita palestra, devore a codificação de Kardec, se eu não me autoconhecer. E como é que eu me autoconheço? Convivendo com o outro. Muitas vezes a gente diz que o que incomoda a gente no outro é espelho da gente. Então, quando eu me incomodo com o outro, eu vejo aquilo que há em mim e que me incomoda.
Da mesma forma, quando eu vejo no outro algo que me agrada, quando eu olho um Chico Xavier, uma Irmã Dulce e tantos outros, eu digo, puxa, eu queria fazer alguma coisa melhor em relação ao outro, eu queria ser uma pessoa melhor. Quando você é uma pessoa estourada, quando você é uma pessoa triste, que você vê outra pessoa que é ponderada ou que é alegre, você diz, eu queria ser mais alegre, eu queria ser mais gentil. E assim, pela convivência, a gente estabelece experiência e ritmo para buscar o que a gente quer. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem são caminhos para a gente construir essa casa sobre a rocha. E agora eu quero fazer um convite a vocês de um passeio, nessa mesma linha, de um passeio. Seria uma brincadeira que eu até conversei com Isabela, assim, descomplicando Kardec. A gente vai fazer um passeio agora sobre as leis divinas ou leis morais que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos. Porque é algo que nos dá um norte em relação a Deus não errar. Então a gente vai fazer o seguinte, eu quero que vocês me acompanhem no seguinte. A gente vai falar qual é a lei, não vai ler, vai falar de uma forma simplificada qual é a lei, como é que funciona a lei, em relação a esses sofrimentos que nós podemos estar passando, e vamos dar um indicativo de como Deus não erra. É importante que vocês, se sentindo tocados por essa ou por aquela lei, ou por essa ou por aquela situação, busquem a leitura dessa parte terceira do Livro dos Espíritos. Vocês vão ver que vai ter coisa muito útil para a vida de vocês no dia a dia. Vamos lá. Lei de adoração. São 11 leis. Lei de adoração. Trata do quê? Do assunto que nós estamos tratando nessa noite. Trata da nossa relação com Deus. Então, nos mostra essa relação com Deus, com suas leis, para que nós entendamos que Deus não é pessoa, que Deus não se dobra aos meus caprichos, que eu não posso chantagear Deus, que eu não posso fazer permuta com Deus. Ó Deus, se eu fizer isso aqui, se eu estudar, se eu trabalhar, se eu ajudar minha mãe em casa, aí você me aprova no concurso. Nós já fizemos esse tipo de coisa muitas vezes. Então a gente aprende aí que não é por aí, não existe, que não fazemos trocas. Né? Que nós podemos ver Deus como a energia do amor que está em tudo. E aí vamos sempre falar, Deus não erra, pois é Deus. Se Deus errasse, não seria Deus. Essa é a primeira, da lei de adoração. Lei do trabalho. A lei do trabalho rege a todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, em qualquer lugar do universo. Essas leis são leis divinas, morais, que abrangem todos os universos. Na lei de trabalho, é importante entender que todos nós devemos trabalhar. Que não devemos ficar nessa vida só dedicados ao ócio, aos gozos da vida. Essa vida é uma oportunidade de trabalhar e de aprender. Como não pode nos ajudar essa lei quando estamos passando pelo sofrimento de estarmos sem emprego? A gente pode estar sem emprego, mas está sempre com trabalho. Quantos estão desempregados nesse momento? Sempre haverá uma oportunidade de achar a forma de ser útil. Nos mover nesse sentido de achar algum meio de sermos úteis pode nos tirar, inclusive, das oportunidades de depressão. Quando a gente procura os empregos, procura emprego e não acha essa oportunidade ainda. Tony Roberts, do Argas Ramati, sempre fala que é diferente emprego de trabalho. A gente pode até ficar sem emprego, mas trabalho sempre haverá para aquele que tem boa vontade. Que a gente procure isso. Né? Também nos ajuda a lei do trabalho quando a gente está num emprego que nos incomoda. Com pessoas que nos incomodam. Muitas vezes tem pessoas que têm problemas no ambiente de trabalho. A lei do trabalho nos mostra como lidar melhor com isso. De novo, Deus não erra. Sempre nos dá alguma oportunidade de trabalhar, onde quer que estejamos. Seguindo, lei de reprodução. É uma oportunidade de entender qual é o papel do casamento e de ter filhos. Se estamos em um momento difícil no casamento, pode ser muito útil entender por que o casamento pode ajudar na evolução espiritual. Se você ficou curioso de saber como é que o casamento pode ajudar na evolução espiritual, dê uma olhada na lei de reprodução no Livro dos Espíritos. Deus não erra porque nós erramos no casamento. Deus não erra porque nós erramos na educação dos nossos filhos. Também se aprende com os erros. Às vezes é errando que a gente aprende a acertar. Lei de conservação. Percebam, gente, que eu estou dando um pitaco assim, mostrando de forma panorâmica e muito prática como é que isso se aplica na vida de vocês. É claro que a leitura é fundamental para você entender como é que os espíritos explicam cada uma dessas leis. Lei de conservação.
Podemos aprender com essa lei porque temos que ter equilíbrio no uso do corpo e na utilização dos bens terrenos. Como diz a música, né? Quem ama, cuida. Então, como é que nossas doenças podem ser frutos dos nossos excessos? Como é que eu entendo por que eu estou passando por uma doença? Por que eu estou atingido por uma doença? Voltando ao Evangelho, ou eu cometi um excesso nessa encarnação, ou eu cometi excesso em outras encarnações. Então, como é que eu entendo a lei de conservação? É preciso saber conservar as coisas, inclusive nosso corpo, para poder maximizar o ganho desse uso. Então, eu uso esse corpo, eu preciso desse corpo para me manifestar nesse planeta, nessa realidade. Então, eu vou cuidar bem dele, porque ele é o veículo das minhas experiências. Se eu quiser ter boa experiência, eu cuido. Então, Deus não erra se ficamos doentes, ou se perdemos alguém ou algo que possuímos. Nós podemos ter abusado se nós perdemos alguma coisa também. Às vezes a gente não sabe por que perdeu. Tinha um patrimônio, tinha uma oportunidade de trabalho, tinha uma credibilidade, e nós perdemos porque não soubemos conservar abusando. Lei de destruição tem sido muito citada nesse período. Tudo está sempre mudando, o tempo todo. E é necessário que mude para que venha um novo. Existem várias passagens no Evangelho, que eu não vou citar, que fala sempre do novo e do velho, do novo e do velho. Então, a lei de destruição é algo que afeta muito nossas vidas. Como podemos entender a pandemia no Livro dos Espíritos? Se você quer saber sobre pandemia, no Livro dos Espíritos, está nesse capítulo aqui, ó, sobre as leis morais em lei de destruição. Tem um item lá falando sobre flagelos. Flagelos destruidores. Procure que você vai achar lá sobre a pandemia. Porque é preciso que algum ente querido meu desencarne para viver experiências em novos corpos. Toda vez que está mudando as gerações, os novos corpos eles estão sendo melhor adaptados. Vocês percebem como as crianças de hoje são muito mais rápidas no raciocínio, inclusive falam mais rápido, falam mais claro, articulam mais rápido as palavras do que a nossa geração? Minha avó dizia que os meninos antigamente nasciam de olho fechado. Na minha geração, os meninos já nascem de olho aberto. Essa geração que está caminhando, daqui uns dias os meninos já vão nascer falando. Então, por que isso acontece? Há uma destruição desses corpos com uma renovação dos corpos que vão evoluindo, como a gente conhece cientificamente, evoluindo dentro do processo genético. Cada vez que o espírito desencarna, ele passa por um tempo na erraticidade e reencarna em um outro corpo com outras possibilidades de aprendizado. Então, a lei de destruição é necessária. Dói, dói. Mas a gente sabe que aquele irmão nosso, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, está desencarnando para amanhã ter uma oportunidade num corpo melhor e seguir o seu caminho evolutivo. Caminhando conosco, inclusive, graças a Deus, sempre juntos pela lei de sintonia. Lei de sociedade. Ninguém pode ser feliz sozinho, já citei. Se eu tenho dores na convivência social, o que o Espírito pode me dizer sobre essa necessidade de conviver? Porque às vezes a gente tem aquela vontade de se isolar, de meu Deus, para o mundo que eu quero descer, eu não quero conviver com ninguém, eu não estou conseguindo conviver com as pessoas. Mas eu preciso conviver com as pessoas. A gente já falou sobre isso, eu preciso conviver com as pessoas porque é assim que eu aprendo a amar. É vendo o outro que eu me vejo, é vendo o mal no outro que eu vejo o mal em mim, que eu tenho a oportunidade de parar o meu mal, de frear o meu instinto. É vendo o mal que o outro joga sobre mim que eu tenho a oportunidade de pagar o mal com o bem e viver o Evangelho. Então, eu preciso viver em sociedade. Se eu tenho problemas na convivência familiar, como eu posso entender esses laços? Essa é a lei que você pode consultar para poder entender o mais. Deus não erra no traçar das pessoas com quem convivemos. Essas pessoas estão sempre envoltas em algo que Félix sempre nos fala, que é a lei de sintonia, a lei de afinidade. Cada pessoa que está na sua família, cada pessoa que está no seu trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, elas foram atraídas por você mutuamente pela lei de sintonia, pela oportunidade de aprendizado. Então, Deus não erra. Imagine, Deus vai me colocar num lugar onde eu não posso aprender. Lei do progresso. Tudo vai progredir. Mas como eu posso crer nisso se eu vejo tanta coisa nesse mundo que me parece antiga e primitiva? Tantos hábitos que são primitivos nesse mundo. Porque é como se fossem as dores do parto, né?
É as dores que a gente está passando, as convulsões que estão colocando as coisas para fora para que elas sejam extirpadas. Foi como Jesus disse, tudo aquilo que está escondido virá à luz. Então vem à luz para que seja feito saneamento. É como aquela ferida que precisa passar pela raspagem para que seja devidamente tratada. Essa raspagem dói. Essa raspagem não é bonita. A cena não fica bonita, mas é necessário para o saneamento. Então, a lei do progresso nos mostra isso. Por que eu, você, todos nós somos empurrados de um jeito ou de outro a progredir? Como é que eu posso adiantar o passo do meu progresso? Quem quiser saber disso, dá uma olhadinha lá em Lei do Progresso. Deus não erra e não nos deixa parados. Até mesmo as dores nos fazem progredir. E aí eu pergunto a vocês, bolso cheio, viajando pelo mundo, sem nenhum problema de saúde na sua vida nem de ninguém, nada com que se preocupar. Será que você estaria, segunda à noite, procurando saber algo mais sobre espiritualidade? Não estou fazendo apologia à pobreza, não. Porque a gente deve utilizar os bens da terra, inclusive de forma útil, para fazer o bem aos outros. Mas a bem verdade, que diz lá no Evangelho, que às vezes as situações que nós vivemos, a riqueza é uma prova, pode ser uma prova pior do que a prova da pobreza. Porque às vezes ela excita as paixões e o império das sensações. É assim que se diz no Evangelho. Então a gente às vezes fica meio iludido. Às vezes quando eu vejo na internet aqueles lugares maravilhosos, assim, meu Deus do céu, se eu estivesse nesse lugar, não sei se eu ia fazer o Evangelho no lar. Então a gente precisa também entender que às vezes até o sofrimento que a gente passa, a dor de cabeça, a pessoa difícil que cruza a nossa vida, o relacionamento que em um momento não dá certo, o filho que dá dor de cabeça, um revés financeiro, tudo isso está fazendo com que a gente caminhe para frente, que a gente reflita um pouco mais sobre o que a gente acha da vida, como a gente vê a nossa própria atuação no mundo e o que a gente tem que fazer pelo outro e por nós mesmos. Então, Deus não erra, não nos deixa parados, até as dores nos fazem progredir. Lei de igualdade, está acabando. Lei de igualdade. Como eu posso entender as desigualdades materiais, sociais e de talentos? Como é que eu entendo que um tem dinheiro, nasce com dinheiro, o outro nasce sem nada, sofrendo? Como é que eu entendo que um nasce inteligente, que rapidamente aprende tudo com muita facilidade, e o outro nasce com déficit de atenção e com dificuldade de aprendizagem? Como é que eu percebo que tem um talento enorme para o esporte e ao mesmo tempo não tem talento para a escrita, para a leitura? E o outro tem um talento extraordinário para a leitura, mas se jogar alguma coisa que demande de uma habilidade corporal, não consegue lidar. Essa lei de igualdade me mostra. Entender, como já foi dito em palestras anteriores, que todos nós somos iguais nas possibilidades, mas diferentes nas nossas capacidades. Nós somos expostos a experiências diferentes, com limitações momentâneas, temporárias diferentes, para que a gente aprenda de forma diferente. Todos nós somos especiais para Deus. Então, para cada um de nós existe uma programação reencarnatória que diz: você vai ter essa capacidade, esse talento, e vai ter essa limitação. Com isso, você pode aprender isso e aquilo. Então, a gente é sempre tratado com muito carinho, percebe? Percebe que você é tratado com tanto carinho por Deus, pela espiritualidade, que existe um plano pronto, traçado, projetado para você, que no plano de Igor não vai ser igual ao plano de Francisco, não vai ser igual ao plano de Davi, ao plano de Isabela. Igor tem um plano que foi desenhado para ele. Quando a gente às vezes não se sente especial, lembra disso. Lei de igualdade. Deus não erra sendo injusto. Todas as situações são temporárias. O aprendizado é que é eterno. As situações, por pior que sejam, elas são temporárias. O aprendizado é que é eterno. Lei de liberdade, caminhando já para o final. Lei de liberdade. Por que eu devo permitir ao outro ser quem ele é e não devo querer ficar mudando as pessoas? Você acha que você gosta de ficar dizendo aos outros como eles devem ser? Lei de liberdade e livre-arbítrio é muito bom para você. É muito bom para mim. Eu muitas vezes fico dando pitaco na vida dos outros. Não devo. Então eu leio lei de liberdade para lembrar que todo mundo tem livre-arbítrio. Como eu posso exercer a minha liberdade de pensamento e expressão com respeito a mim e com respeito aos outros? É um tempo atual que todos deveriam ler um pouco mais sobre lei de liberdade.
para saber sobre liberdade de expressão. Porque a minha liberdade de expressão não pode desrespeitar o outro. Porque aí eu estou rompendo com essa lei aqui. E estou me prejudicando diante da lei. Porque tudo aquilo que eu fizer contra a lei, eu estou fazendo contra mim mesmo. E vai exigir de mim uma outra experiência similar para que eu faça a reparação. Né? O que é livre-arbítrio e quais as consequências? Porque é fato. Todos nós temos uma coisa bonita. Olha como Deus é bom. Deus nos dá a possibilidade de que eu aprenda comigo mesmo, e através da lei de causa e efeito e a lei do retorno. Ou seja, Deus não abre minha cabeça, a espiritualidade não abre minha cabeça e joga alguma coisa dentro e diz, você tem que ser assim. Não. Vá, meu filho, viva. Eu estou mandando aqui através das escrituras, eu estou mandando através da espiritualidade, eu estou mandando através das lives, eu estou mandando através da pessoa que conversa contigo na rua, a indicação de qual é o caminho. Mas só você pode trilhar o seu caminho. É como diz uma passagem do Evangelho que minha esposa gosta muito. Pega a tua cruz e segue-me. Você pega a sua cruz. Você pega a sua cruz. Perfeito. Alguém disse que você não pode achar que conhece as pessoas. Você malmente se conhece. Eu tenho trabalhado para me conhecer mais. E acho coisas que eu não gosto, como acho coisas que eu gosto. Então a gente pode utilizar esse esforço, essa energia nossa, essa nossa conexão, inclusive, com a espiritualidade, para mudar nós mesmos. Que esse é o nosso compromisso. A gente não vem para cá para mudar o outro, não. O outro vai se transformar na medida da sua possibilidade, da sua vontade, no seu tempo. Ok? Então, lei de liberdade fala muito disso. E a última lei, que é como se fosse, pense assim, uma escada que vai subindo, usando a metáfora da doutora Diana, degrau por degrau, e você vai ver que no topo da escada, no topo da pirâmide, existe a lei de justiça, amor e caridade. No dia que a gente aprender a exercitar e pautar nossos atos na lei de justiça, amor e caridade, não sei nem se a gente precisa mais reencarnar. Talvez reencarne como missão. É o grau máximo da escalada da vivência das leis morais. É como se tudo que a gente aprendesse nas outras servisse para que na hora que a gente fosse executar os atos da nossa vida, a gente soubesse ser justo, ou seja, não ficar fazendo escolhas, né? Para não sei quem eu perdoo, não sei quem eu não perdoo, não sei quem isso, não sei quem. Precisa ser justo, igualitário, né? A gente precisa de amor. Como é que vai ter amor sem liberdade? Como é que vai ter amor sem convivência na lei de sociedade? Como é que vai ter amor sem trabalho? Caridade. Como é que a gente faz caridade sem trabalho? Não faz caridade sem trabalho. Como é que a gente progride sem trabalho? Como é que a gente atinge a caridade sem sociedade? Percebam, todas as outras leis encaminham a gente para a gente aprender a viver com justiça, com amor e com caridade. É o grau máximo para que a gente comece a ter um comportamento melhor, alcançar uma conduta que seja justa, amorosa e aí também fraterna. Comece a exercer a caridade para a gente chegar lá no futuro, para além da caridade e a fraternidade para com todos e para conosco mesmo. Então, conhecer essas leis aqui vão nos dar uma condição de felicidade relativa. Deus não erra. Permite que eu caminhe até aprender no meu tempo, a ser uma expressão do seu amor no universo. Quando eu alcançar a lei de justiça, amor e caridade, eu serei uma expressão de Deus, do amor de Deus no universo. É como Paulo chegou naquele ponto que ele disse, já não sou eu mais que vivo em Cristo, mas o Cristo que vive em mim. Os atos de Paulo provaram isso. Foi como o Félix falou na palestra de ontem, né? Que Paulo, a gente se assemelha muito a Paulo por nosso jeito de ser. E ele conseguiu crescer, vindo do comportamento muito parecido com o nosso, batendo cabeça, atritando com as pessoas, conflitando consigo mesmo, conflitando com o outro, até ele chegar ao ponto de dizer, pelo que eu sinto, pelo que eu ajo, já não sou eu mais que vivo no Cristo, mas o Cristo que vive em mim. Essa é a proposta de hoje. Vocês podem ter se decepcionado, não trouxe nada de novo. Não. Nós não precisamos de nada de novo. Nós não precisamos de nada extraordinário. Nós precisamos aprender a transferir Kardec e o Evangelho de Jesus para nossas vidas práticas.
Saber que todo e qualquer problema que eu tenha na minha vida, existe uma resposta no livro dos Espíritos que me traga consolo. Existe uma resposta no Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente nos Evangelhos de Jesus que me trazem consolo. Para que a gente não viva falando coisas, lendo coisas, pensando coisas que sejam distantes da minha necessidade. Todos nós precisamos muito também nos amar, enfrentar os nossos problemas, mas não enfrentar apenas com uma palavra que seja só a palavra resignada, só a palavra Deus quis assim. Será que Deus quer que você sofra? Já disse também no Evangelho, Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Retraduzindo a ideia de pecado, Deus quer a morte do erro. Lembrando que Deus não é pessoa. Mas o sistema de leis quer que a gente pare de errar. Quer que a gente pare de errar. E a gente parando de errar, a gente vai ser mais feliz. E vai fazer o outro mais feliz. E todo mundo vai ficar bem. Entendeu? Então, às vezes, a gente está procurando coisas muito mágicas, muito incríveis, quando nós temos nas nossas mãos e nas nossas vidas a chave e a fechadura, que a gente pode colocar, girar a chave e dizer, a partir de hoje, eu vou lutar mais um pouquinho, para entender mais um pouquinho, para me conhecer mais um pouquinho, para fazer o bem mais um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho, com certeza, a gente vai caminhar aí no rumo da perfeição. A perfeição vai chegar. A gente não vai ser perfeito em uma encarnação só. A gente não vai ser perfeito em uma encarnação só. A gente não vai se transformar de hoje para amanhã, simplesmente ouvindo uma palestra, simplesmente vindo para a mediúnica, simplesmente entregando uma sopa, simplesmente dando um dinheiro a uma pessoa no sinal. Não. Mas a gente não pode se abater. A gente precisa continuar tentando entender. Imagine que nós temos 5 livros de Kardec que nos trazem de um tudo, do passado, do presente e até do futuro. Vamos aproveitar isso, gente, de uma forma descomplicada, vamos nos ajudar a entender mais isso. Porque se a gente entender, pode ser que tudo fique mais fácil. A dor de hoje que me esmaga, amanhã a gente enfrenta, e depois de amanhã eu estou dando testemunho para outro, e todo mundo junto. A gente vai caminhando para esse caminho que é o mais importante da autorreforma. Muita paz, que possamos, pelo conhecimento, nos conhecer melhor, praticar o bem e nos empoderar enquanto protagonistas da nossa própria história. Isso é muito importante. Nos empoderar enquanto protagonistas da nossa própria história. Assim, a gente não precisa botar responsabilidade em espírito nenhum que nos persiga, a quem nós devemos porque erramos. A gente não precisa colocar a responsabilidade no espírito superior para que ele resolva nossos problemas. Não. Quem vai resolver nossos problemas somos nós. Vamos resolver com conhecimento das leis, com conhecimento da vida, com autoconhecimento, nos aceitando e lutando contra nossos defeitos, vencendo nossos instintos, colocando para fora nossos melhores sentimentos. E a gente vai fazer o bem. Fazer, 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 como diz a Bisa. Façam, 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 até que vocês não percebam o que estão fazendo. Assim a gente vai alcançar essa felicidade relativa e um dia a gente vai encontrar a pureza e a felicidade total. Muita paz. Antes de fazer a prece de encerramento, dizer que semana que vem o tema será capítulo 19, a fé transporta montanhas. Item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Como de praxe, vamos aproveitar essa oportunidade, serenar nossos corações, aproveitar de todas as energias que foram emanadas por todos vocês durante essa palestra. Que essas boas vibrações que vocês emanaram alcancem todos os espíritos encarnados e desencarnados onde vocês estão. Que essa luz que hoje se manifesta aqui no Luz e Harmonia se manifeste na casa de cada um, porque cada casa de cada um é um pedaço da nossa família e é um pedaço da nossa casa. Que essa luz possa transbordar e alcançar principalmente a todos os desencarnados que nesse momento precisam de alívio das suas aflições, que precisam do conhecimento das leis para acreditar que Deus é bom, Deus não erra e nós sempre seguiremos em paz, melhores e sendo pouco a pouco mais felizes. Que cada um de vocês possa, no momento mais difícil,
Não se deixar entregar à descrença, à dúvida. Se duvidar, procura esclarecer. Procura confiar. Mestre Jesus disse a gente que ele venceu o mundo. Nós também conseguiremos. Com a paz do nosso Mestre Jesus, nós vamos encerrando nosso encontro de hoje. Paz a todos. Até mais.